Boa noite, meus irmãos. Fazendo um pouco de calor, mas o ventilador está aí soprando o ar. Ajuda, né? Só um pouquinho. Irmãos, nosso propósito de estarmos aqui esta noite nada mais é do que estarmos aqui para cultuar o nome do Senhor. E não há motivo senão nós estarmos aqui a estar dando glória a Deus. Nós não somos dignos de honra, mas Deus é digno de toda a glória e de toda a honra. E tudo aquilo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Eu convido os irmãos a nós estarmos abrindo nossas Bíblias lá no livro de Abacuque, capítulo 3. No versículo 17, verso 18. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém. Nós podemos ver aqui Abacuque, no final dessas palavras, né, que termina o livro de Abacuque. A gente vai olhar, Abacuque ele foi um profeta dos anos 600 a.C. E ele profetizou mais ali na região de Judá, no reino de Israel. E a gente vai observar, se a gente for colocar, olhar a história de Israel, a gente vai observar um vai e vem do povo de Israel, ora adorando a Deus, ora adorando aos ídolos, e desobedecendo aquilo que Deus tinha proposto para o povo de Israel. Tinha proposto para eles estarem obedecendo, seguindo os seus estatutos, as suas leis, conforme o que Moisés e os outros ensinaram. E a gente observa que Abacuque, nessas palavras do verso 17, verso 18, ele faz uma menção de que tudo aquilo que vier como desgraça na minha vida, ainda assim, me importa, o meu objetivo, o meu propósito é louvar e agradecer a Deus. E se a gente observar, mesmo que o povo de Israel, eles estavam, ou uma hora adorando a Deus, outra hora desobedecendo a Deus, Deus não abandonou o seu povo, o povo de Israel, porque Deus ainda estendia a mão para o povo quando eles se humilhavam, quando eles se arrependiam. E Abacuque, falando essas palavras, a gente entende que Abacuque realmente conhecia a Deus, que era o Deus de misericórdia, o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus da justiça. E Abacuque ele pôde dizer, ainda que tudo não produza, né? O verso 17 ele vem falando, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né? Agora em outra versão, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, ainda que exista escassez, ainda que seja tirado tudo para o meu proveito, ou para minha provisão, Deus é minha prioridade. É o assunto dessa noite que nós vamos falar. Prioridade. O que é prioridade? Prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Já observaram que hoje as pessoas estão muito famintas, muito carentes? Porém, com toda a carência e toda a fome, as pessoas ainda não buscam a Deus como Deus quer que elas busquem, em espírito, em verdade, em consciência, mas elas buscam o quê? Buscam a Deus para prover das suas necessidades, para prover das suas carências.
mas não buscam a Deus para que Deus seja glorificado nas suas vidas. E por incrível que pareça, irmãos, nós estamos, às vezes, em determinados grupos, tendo uma grande dificuldade. Um grande problema. As pessoas não estão aprendendo. Não estão aprendendo como servir a Deus, né? E isso tem se tornado um grande empecilho na vida de muitas pessoas, se tornando pessoas que estão presentes. Fui falar aqui, acho que domingo passado, lá na roça, até o irmão falou, não lembro mais quem, que às vezes nós estamos presentes fisicamente em corpo, mas a nossa mente está distante. Quando nós estamos aqui para aprender, ou para louvar e engrandecer o nome de Deus, a nossa mente está longe daqui, está nos nossos afazeres, está naquilo que nos preocupa no dia da manhã, e muito mais do que isso. Então vamos lá, 3 pontos aqui, só para nós termos uma introdução, condição do que é primeiro em tempo. Primeiro, o que é primeiro? O que vem primeiro, né? Prioridade. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 4, e o verso 4 de Gênesis, que vai falar algo sobre o quê? Sobre Adão e Eva. Sobre Abel. Gênesis 4, verso 4, que fala o quê? No verso 4, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Se a gente for olhar no verso 3, do mesmo capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver que Caim, ele pegou dos frutos que ele tinha colhido, mas vai falar numa versão diferente de que Caim não deu o primeiro, enquanto que Abel fala assim, por sua vez. Quer dizer, diferente de Caim, Abel tirou o primeiro carneirinho nascido e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Sabe, irmãos, a gente olhando para esse quadro aqui, o exemplo de Caim para a nossa vida, a gente observa que a gente está muito longe de colocar como Deus sendo prioridade na nossa vida. Porque às vezes nós damos prioridade aos nossos interesses, nós damos prioridade às nossas necessidades. E nada errado em buscarmos o suprimento de nossa necessidade, mas não é isso que deve ser em primeiro lugar. Deus deve ser em primeiro lugar. Ele é o primeiro, é a primazia. Deus foi a primazia na atitude de Abel e deve ser a nossa também, em primeiro lugar. E quando a gente já colocando aqui, primeiro e depois tempo, o tempo não tem cor, não tem classe social, não está à venda, mas é precioso. Consegue comprar tempo? Não, melhor? Não? Talvez alguém aqui consegue comprar tempo, né? Onde a gente consegue ver alguma oferta de tempo à venda? Não existe. Quantas horas tem o rico na sua vida por dia? 24 horas. Quantas horas tem o pobre na sua vida por dia? 24 horas. E se a gente for observar o tempo, ele é igual para todos. Não existe diferença. Só que às vezes a maneira que nós administramos esse tempo, fazemos a gestão do tempo, a gente vai se perdendo também na vida. Porque a gente faz uma gestão do tempo de forma errada. A gente prioriza aquilo que é menos importante. E aquilo que é mais importante, muitas das vezes vai ficando em último plano, em último lugar. E aí, às vezes, a gente começa a se questionar a nós mesmos: por que a minha vida está tão difícil, está tão embaraçada, está tão complicada? E às vezes é porque nós não estamos priorizando o que é mais importante na nossa vida. Não é o que é mais importante. Às vezes a gente perde muito tempo em coisas banais. Vamos ler lá na carta do apóstolo
Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 16, que ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, aproveitando as oportunidades que vêm na nossa vida segundo o tempo que Deus nos dá. É assim que a palavra de Deus nos diz. Porque se a gente não souber aproveitar esse tempo, a gente vai, de certa forma, deixando a vida passar de tal forma que ela vai perdendo a importância e o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa terra. Estamos aqui nessa vida. Não é apenas para preencher um vazio, para preencher um lugar, mas sim para trazer significado naquilo que nós somos e que nós fazemos. Porque se nós não entendemos essa parte que Deus coloca para nós como cristãos e não como pessoas comuns, a gente vai se perdendo. Em segundo, fala com relação à ordem, disposição organizada e ordenada das coisas seguindo a categoria. Mateus 6, verso 33 diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ou é em segundo lugar? Como é que o versículo diz? O reino de Deus em segundo lugar? Em primeiro lugar, não é? E todas as coisas vos serão acrescentadas. E quais são essas coisas? Muitas são elas. Só que se a gente não fizer uma ordem de categoria daquilo que nós buscamos na nossa vida, a gente vai deixando o quê? As coisas de Deus, que é o mais importante, que deve ser a nossa prioridade, em último plano, em último lugar. E dignidade, no sentido espiritual, é quando honramos a Deus em nossas atitudes e a Ele direcionamos o nosso melhor louvor, a nossa melhor gratidão. Romanos 11, verso 36, fala sobre o que nós apresentamos a Deus. Dignidade é algo que a gente coloca como valor em nossas vidas. Romanos 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Como que nós usamos a nossa vida espiritual para que nós possamos realmente entender qual é a prioridade? O que vem em primeiro lugar? O que nós estamos buscando? O que a palavra de Deus nos ensina de forma sábia a estarmos buscando em Deus? A prioridade não é um dom, não é algo que acontece por acaso. A prioridade é uma escolha. Você escolhe. Pela manhã, às vezes eu posso me levantar, esqueço o que é mais importante para a minha vida e vou buscar o quê? O que é mais necessário. E o que é mais necessário, muitas das vezes, não é o mais importante. É sim necessário, mas nem sempre é o mais importante. Porque é algo corruptível, é algo que consome, é algo que não vai trazer para mim plenitude na minha vida. Vamos ver alguns exemplos bíblicos onde teve falta de prioridade. Gênesis 3, verso 1 a 7, vai falar sobre Adão e Eva, que priorizaram mais a necessidade deles, desobedecendo a Deus, e deixaram, por sua vez, de obedecer a Deus, negligenciaram a obediência a Deus. Gênesis 3, verso 1 a 7. Podemos ler também, lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 a verso 35, vai falar sobre Saul, que priorizou a sua própria vontade em vez da obediência a Deus. E também Israel, em Êxodo, capítulo 32, verso 1 a 35, que priorizaram mais os ídolos do que a Deus, o povo de Israel. E a prioridade, ela tem a sua razão pelo qual nós precisamos buscar. Exemplos da nossa vida hoje: negligenciar o culto, os estudos.
Muitas vezes a gente prioriza aquilo que às vezes nem é tão importante, mas a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. E às vezes a gente deixa de estar na casa do Senhor para louvar, para aprender, para buscar. Aí eu posso me questionar, mas por quê? Será que eu só sirvo a Deus nos cultos, nos estudos, e não também em casa? Sim. Mas é um momento que nós estamos em comunhão, juntos, fisicamente, aprendendo, louvando o nome do Senhor. E é um momento que nós podemos oferecer tanto para Deus e, como consequência, nós recebemos de Deus. Priorizar o trabalho, o estudo acima da família, da vida espiritual, gastar o tempo excessivo em redes sociais, né, e outras coisas mais, não perdoar ou manter, né, esse sentimento também. Às vezes nós priorizamos isso aí, deixamos de buscar o perdão ou de perdoar alguém e vamos acolhendo, interiorizando isso para nossas vidas. Desrespeitar, né, os princípios e valores de Deus, não buscar a orientação espiritual em momentos de crise. Às vezes, em momentos de crise, nós estamos tão distantes daquilo que é a realidade da nossa vida, que nós deixamos de buscar a orientação em Deus. A ausência de tempo para oração e reflexão. Irmãos, nós temos que fazer jus aquela placa que está ali fora. Casa de oração. Casa de oração. Nós oramos tão pouco. Às vezes parece que a oração tem sido um peso nas nossas vidas. E quando oramos, 95% das nossas orações, se a gente for observar, principalmente aquelas individuais, 95% das nossas orações é para pedir a Deus segundo a nossa carência, segundo a nossa necessidade, mas não segundo aquilo que é para o crescimento do reino de Deus. É segundo a nossa carência. O que é prioridade na nossa vida? Qual é a nossa prioridade? E uma das consequências de nós não priorizarmos a nossa vida cristã é o afastamento de Deus, a perda da direção e propósito, o vazio espiritual e às vezes até a dificuldade de superar os desafios da nossa vida no dia a dia. Qualquer um pode experimentar isso, qualquer pessoa. Basta nós colocarmos como prioridade aquilo que é menos importante na nossa vida, que a gente vai ter também as consequências daquilo que nós priorizamos. E nós possamos buscar sabedoria e encontrar a verdadeira prioridade que faz sentido na nossa vida. Se a gente tiver dificuldade, até mesmo em listar, por quê? Apesar de tudo, às vezes a gente tem aquelas falhas, né? Mas é possível também, escreva num caderninho, numa caderneta, suas 5 prioridades mais importantes da sua vida. Para começar o dia buscando aquilo que é mais importante e não aquilo que realmente é segundo a minha necessidade, segundo a minha carência, segundo o meu desejo. Amém?